Prezados amigos de viagem, saudações. Desde a antiguidade, o homem faz a pergunta essencial, né? Qual que é o significado da vida e por que a gente está buscando algumas respostas em relação a esse período que a gente tem aqui de existência. Essa é uma pergunta bastante filosófica e que mudou um pouco de conteúdo, né? Porque nós passamos por um período de uma certa estabilidade, de um grande investimento no wellness, na qualidade de vida, principalmente na década passada e retrasada. O que mudou um pouco agora, né, essa instabilidade social e política tem tirado um pouco a paz das pessoas, e essa pergunta ficou mais confusa de ser respondida. Embora nós estejamos na época da informação, parece que essa quantidade excessiva tem tornado as pessoas mais confusas do que sábias e muito menos aptas a se tornarem o sério, né? Tem se tornado muito mais uma característica de casca, né? Frágil, é fácil de ser tirada e ela tem pouca resistência aos impactos. Mas a gente vai além disso, né? A antifragilidade é um termo que foi desenvolvido aí pelo Taleb e foi publicado nesse best-seller, o Antifrágil, Coisas que se beneficiam com o caos. Que eu teria uma melhora, um aprendizado a partir da exposição à instabilidade, que a aleatoriedade é a condição da vida. A gente não tem uma condição de prever tudo que vai acontecer. Então, essa capacidade de aprendizado e de mudança, a partir do que o ambiente nos oferece, torna o indivíduo mais antifrágil, né? Ele não apenas resistiria, mas ele se tornaria melhor, é um aprendizado. Essa é a essência do que eu acredito e do que eu vou mais estar considerando nesse canal, até porque isso tem uma interface com tudo que eu faço, né? A resiliência esportiva, por exemplo, ela evoluiu para um nível de antifragilidade onde um atleta que ele, quando exposto a um ambiente hostil, ele melhora, ele aprende, ele progride, comparado a um outro atleta que apenas resiste, ele se torna mais eficiente. Isso a gente pode transferir para outras áreas da vida. A minha visão sempre foi translacional, significa tirar o conhecimento de uma área e aplicar em outra. A área da antifragilidade ela tem crescido. Está aqui uma amostra aqui do PubMed, né? Tem 53 resultados. Em termos científicos, em áreas de saúde, por exemplo, a quantidade de publicações é muito maior do que essa. Tá? Mas mostra aqui nesse gráfico que ela vem crescendo. Tá? Vem crescendo de uma maneira relativamente lenta, que por 2009 nada, 2010 zero, 2011 aqui vai aparecer a primeira publicação, isso, 2011 a primeira, vai crescendo lentamente e temos um pico aqui em 2023 com 16 publicações. Para quem é da área de pesquisa, isso é bom, é um bom nicho de mercado, atuação profissional, como personal trainer, como nutricionista, como médico de esporte e assim por diante. Porque se eu não aprender com os estresses, por exemplo, uma pessoa que quer perder peso e não consegue, isso é um aprendizado que ela pode aplicar para uma próxima fase e não repetir os mesmos erros. Caso contrário, se ela apenas resistir, ela entra num efeito que a gente já conhece nessa área, que é o efeito ioiô, o efeito sanfona, de engorda e emagrece, enfim, ela volta ao mesmo processo e não avança. Então, a antifragilidade nos ensina a trabalhar com isso também. Na minha experiência esportiva, e eu vou trazer muita coisa relacionada ao esporte, né, porque eu começo lá atrás com o judô, aí estava com acho que 16, 17 anos, eu já achava que estava forte, né? Nessa época, e com o treino de judô lá em Bastos, né? Aqui a equipe na frente da academia, lá sentada, esses meus colegas, alguns ainda eu encontro de vez em quando, a maioria deles a gente até perdeu o contato, a vida vai encaminhando cada um de nós para um direcionamento, né? Mas nessa época eu já treinava muito, né? Fazia muita coisa e muita coisa errada. Os meus resultados, como eu falei, que eu imaginava que era muito forte nessa época, né?
E eu treinava pesado até relativamente a parte de musculação e não desenvolvia, não suplementava. O meu treino às vezes era de 6 horas seguidas só suportado por água. Então tem uma série de conhecimentos que a gente foi adquirindo e que tornou isso muito diferente no nosso resultado em termos de performance, né? Então, aqui eu vou até mostrar algo mais recente, né? E é essa carga aí com 220 quilos. Carga que eu nem sonharia ter naquela época, eu era adolescente, obviamente. Você tem uma maturidade muscular. Deixa a musiquinha aí, que é a ideia de motivação, né? Essa quedinha aí no final não foi só para valorizar o exercício, mas escapou o estresse, aquela lutinha que a gente usa, ela escapou. E aí, uma forma de não machucar é ceder o movimento, né? Trouxe essa minha experiência lá da parte de lutas, fiz uma espécie de uma cambalhota, um rolamento por cima do peso e tranquilamente não teve nenhuma lesão. Essa é outra coisa que nós vamos falar também, como as lutas podem tornar os indivíduos mais antifrágeis. Uma experiência que nós tivemos com os índios Camaiurás, né? Durante o evento lá do Coarupe, onde o meu colega, né, que inclusive me deu essa camiseta de presente, que era do BOP, né, competiu no evento deles, e obviamente eles são muito robustos, muito difícil, até o Anderson Silva não conseguiu ganhar deles na mesma regra das modalidades dele, né, porque tem regras específicas, né, para quem não está habituado é muito, muito complexo, muito difícil, mas eles são muito robustos, mas não são antifrágeis, né? Eles estão sofrendo muito, quem tem visto as notícias aí, com essa transição toda cultural, falta de recurso, falta de alimentos, e isso mostra que a antifragilidade ela depende de uma adaptação. E aí, para todo mundo, a gente não quer aceitar, mas todos precisam evoluir. Eles mesmos não querem essa condição. Nós conversamos, eles querem progresso, querem algumas coisas que os recursos podem trazer. Esse é um aprendizado antifrágil. Nós vamos falar bastante sobre suplementação, porque suplementação, eu comentei rapidamente aqui, e num outro momento eu vou falar em mais detalhes, ela fez toda a diferença. Eu tinha 10 anos que eu vinha mantendo mais ou menos a mesma carga em 3 meses, meus valores de carga no supino, por exemplo, usando como referência, de 99 quilos, eu não conseguia chegar aos 100 quilos para mais de 120, né? Um pouco mais eu já cheguei aos 130 quilos, hoje eu consigo fazer mais do que isso. Em outro momento a gente vai estar mostrando algumas coisas relacionadas especificamente ao treinamento. A antifragilidade ela é uma amálgama em relação a esses conhecimentos. Eu preciso juntar essas informações se eu quiser ter performances otimizadas em qualidade de vida, em saúde e esportiva. Fica essa dica aqui. Um grande abraço.